Sony Day, hoje eu vim gravar todos os livros que eu li no mês de março. Até a metade do mês de março eu tinha lido pouca coisa, eu achei que eu não ia ler praticamente nada, mas até que as leituras fluíram bastante, porque, devido aos acontecimentos aí, eu tive mais tempo para ler. O primeiro livro que eu li foi o Diário de Aventuras da Ellie. Aqui é tipo aquela mesma pegada de O Diário de um Banana. É um livro super ilustrado assim e vem contar a história de uma adolescente que ela, por alguns acontecimentos, ela e o irmão vai ter que ficar com a tia por uns tempos, a tia e os primos, e eles vão acampar. De início, a Ellie tem meio que uma repulsa por aqueles primos, por todo mundo, ela só vê defeito nas pessoas, até que alguns acontecimentos surgem e aí ela vê que as coisas não eram bem assim, que na verdade ela estava afastando as pessoas dela. É uma pegada bem bacana, principalmente para pré-adolescentes aí, eu comprei para os meus sobrinhos e é claro que eu li antes deles. Eu acho que isso é super importante. Você sempre lê os livros, antes de presentear alguém para saber o que tem ali. O segundo livro foi Eu Não Soy Tu Perfecta Hija Mexicana e esse livro é em espanhol. Eu gostei muito, apesar que em espanhol é bem fácil, eu não tive dificuldade com nenhuma palavra, foi bem fluido, mais do que em inglês, mas mesmo assim a leitura demora um pouco mais do que se fosse um livro em português. Isso claro, mas é uma história muito boa. Gente, é uma história incrível, muito profunda, vem contar a história de uma garota que ela perdeu a irmã Olga, que era a filha perfeita. Ela era aquela menina dos sonhos. Os pais de Júlia, eles vieram do México, eles estão ali legal, então tem toda uma pegada sobre os imigrantes, vem falar a respeito também da xenofobia que eles sofrem. Tem uma pegada muito incrível de quando ela era criança. Daí que quando a Olga morre, a Júlia começa a descobrir algumas coisas da irmã que faz com que ela repense o modo com que ela via. Porque tudo indica que Olga não era essa filha tão perfeita assim quanto os pais acreditavam que era. E ela fica num dilema muito grande. Eu investigo mais a respeito de Olga, eu conto para os pais, então tem toda uma pegada muito incrível. Terceiro livro finalizado foi Olá Caderno, e esse foi o livro que eu menos gostei. Foi a decepção do mês, foi esse. Eu não gostei, eu achei a personagem fraca, eu achei sem emoção, não tinha nada acontecendo. A personagem em muitos momentos era até egoísta e narcisista. Então realmente não foi uma história boa. Eu achei que ia ser muito bacana, mas acabei me decepcionando. Aqui vem contar a respeito de uma adolescente que ela mora com os dois irmãos. Um irmão e uma irmã, os três moram sozinhos num apartamento e eles vivem se metendo em encrenca. Mas, gente, as encrencas que eles se metem é que eles próprios provocam, sabe? Aquela coisa de se mete em encrenca e se faz de vítima. Então eu detesto isso, eu realmente não gostei. Não achei que tinha empolgação nenhuma. Aí eu li Amor Interceptado e aqui vem contar a história de uma garota que ela faz de tudo para ajudar os pais, para ajudar em casa, mas os pais só vê ela como, sei lá, inimiga, assim, como alguém que não dá valor na família. Enquanto o irmão dela, que faz medicina, ele acaba usufruindo de todas as vantagens. A protagonista tem até que pagar o carro do irmão que quebrou, sendo que ela nem usa. Daí que ela e a amiga dela resolvem fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá ela conhece o Safete de um time de futebol americano. Eles vão viver uma aventura incrível. Eu não vou falar muito mais a respeito porque eu vou acabar dando spoiler. Eu gostei muito desse livro, até porque vem falar sobre futebol americano, que é uma das coisas que eu gosto muito. Daí eu entrei meio que numa ressaca literária e eu tava meio sem vontade. Eu comecei e não finalizei nenhum livro a partir daí. Comecei vários e parece que nada me prendia. E eu pensei, eu vou escolher um livro que eu tenho certeza que eu vou ler até o final, que vai me prender. E esse livro é A Caminho de Casa.
Eu estava receosa desse livro simplesmente porque eu tinha medo de que fosse um livro muito triste, né? Porque sempre essas histórias de cachorro e tal, são histórias que nos fazem chorar. Eu amei a história, vem contar a respeito de uma cachorra que ela é encontrada quando ela é bebezinha numa casa abandonada. Ela tá ali junto com vários outros gatos. A mãe e os irmãozinhos dela foi retirado de lá e provavelmente sacrificados. Daí que Lucas, um rapaz que mora ali perto, sempre alimentava esses gatos. Ele acaba achando a cachorra e leva para morar com ela. Acontece que lá em Denver, onde ele mora, tem uma lei que diz que você não pode criar pitbulls. Só que essa cachorra ela não é um pitbull, ela é uma mistura. Acontece que Lucas ele envolve numa briga com esse dono dessa construtora que quer demolir essas casas abandonadas e acaba que esse dono dessas casas abandonadas entra em conluio ali com a vigilância sanitária e lá funcionava assim, se você atestasse dois vigilantes sanitários, atestasse que aquele cachorro era um pitbull, ele era considerado um pitbull. E daí que eles atestam que ele, né, a cachorra ela era um pitbull. Acaba que o Lucas tem que levar ela para uma casa em outro estado até conseguir um lugar seguro para viver com a Bella. Mas Bella ela aprendeu que ela tinha que voltar para casa. Então ela acaba fugindo, tentando voltar para casa onde Lucas mora. E aí é onde toda a aventura começa. O livro é narrado pela Bella, a cachorra, né? Esse autor é o mesmo de 4 Vidas de um Cachorro, que eu inclusive tenho aqui e gosto demais. Outro livro que eu finalizei no Kindle foi Depois de Auschwitz. E você pode falar Auschwitz, que é em inglês, ou Auschwitz, que seria em português. Aqui vem contar a história de Eva, que no seu aniversário de 15 anos ela é levada para um campo de extermínio que é chamado de Auschwitz, um dos maiores campos de extermínios na época do nazismo. E é uma história emocionante, vem contar também qual a ligação dela com Anne Frank. Eu ainda não li o Diário de Anne Frank, mas é uma das coisas que eu ainda quero adquirir. Eu quero adquirir ele em formato físico para ter aqui. Esse livro eu também vou adquirir em formato físico porque eu gostei muito. É um livro que eu quero reler mais na frente. E traz uma trajetória tão incrível. Ela narra com detalhes tudo que ela passou. Como ela conseguiu, né, sair livre aí desse campo de extermínio, o que ela fez que ela não foi morta. E é uma história muito profunda, muito incrível. Eu acho que a gente não pode esquecer para que coisas assim não venham acontecer novamente, né? Não pode ser esquecido, porque é uma parte da história muito trágica, mas que nós sempre devemos lembrar. Finalizei também Val of Thieves e esse livro é incrível, é claro. É o último da duologia da Dinastia dos Ladrões. A Mary Pearson é uma escritora, uma das minhas escritoras favoritas. Eu amo a escrita dela, li super rápido. Eu amei, eu não posso falar muita coisa aqui, né? Porque eu acabo dando spoiler do primeiro livro. Mas o que eu posso dizer é que Jayce e Casey, eles vão passar por aventuras incríveis, por provações, por dificuldades que eles não esperavam. E a releitura do mês foi Eleanor Park. Eu achei que eu não ia conseguir ler esse livro, porque até então, lá pro meio do mês, eu tava super de ressaca literária. Acontece que, ao passar do tempo, eu consegui ler bem mais, e aí eu acabei pegando ele por último. E é claro que essa história é incrível, a cada página que eu ia passando, eu ia relembrando toda a história. Eu gosto, inclusive, do final desse livro. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam, mas eu particularmente gostei. Achei até interessante a pegada da escritora. Eu sei que esse livro tem projeto aí para virar filme e antes que vire filme, né? Eu acho que a gente tem que baixar a expectativa e lembrar que todas essas produções aí do cinema, eles são inspirados no filme, não é uma coisa tão fiel. O que para nós leitores é algo muito ruim, nós queríamos que os filmes fossem o mais fiel possível ao livro, né? E acaba que a gente sempre fica fazendo aquelas comparações, mas eu tô louca para ver o filme e agora que eu já reli a história, né? Eu tô com ela fresquinha aqui na cabeça. Então essas foram as leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta quais foram os livros que vocês leram no mês de março.